vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todos que comparecem no culto desta noite. Também os irmãos aí que nos visitam, do Ministério Gideões, sejam muito bem-vindos também aqui entre nós. Deus abençoe o nosso momento de louvor, adoração a Deus, também de testemunho sobre esse ministério tão importante na vida de tantas pessoas. E também que Deus nos abençoe no acolher a palavra do Senhor também nesta noite. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando que a cada dia o nosso socorro vem de Deus o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Quero saudá-los com a palavra bíblica, que vai ser retomada depois no momento da pregação da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 42. Tem a ver com o tema deste culto, Jesus Cristo, a videira. Quem permanecer em Cristo produz muitos frutos. E tem a ver também com a visita dos irmãos, que tem semeado a palavra de Deus em tantos lugares diferentes. O que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, lá nos é dito que os primeiros cristãos, os cristãos lá da comunidade de Jerusalém, a primeira comunidade cristã, os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os primeiros cristãos perseveravam, até vou trocar a palavra aqui, permaneciam na palavra de Cristo, na doutrina dos apóstolos, no Evangelho, permaneciam na vida em comunhão, permaneciam no partir o pão de casa em casa, também no celebrar a ceia do Senhor, e permaneciam, perseveravam também na prática da espiritualidade, na prática das orações. Com alegria nós acolhemos a todos que estão aqui presentes no culto na Vila Nova, Igreja Luterana de Mafra, aqui nesta noite. Também as pessoas que estarão acompanhando a postagem deste culto, depois no canal no YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra. Assim saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e convidamos os irmãos para cantarmos o primeiro hino do nosso culto. Primeiro hino do nosso culto é o hino de número 18. Hino de número 18. A gente vai acompanhar a sequência que está ali na tabela dos hinos. Hino 18. Pedindo que Deus abençoe o nosso encontro aqui nesta noite. Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Teremos culto infantil hoje, as professoras. Então convido a vir à frente as crianças que estão presentes no culto, essas crianças corajosas que enfrentaram esse frio desta noite para estar aqui na casa do Senhor. As professoras também chegam junto, estarão acompanhando as crianças. Isso. Vou pegar essa mão gelada aqui, essa mão está mais quentinha que a minha. Vamos chegando então. Isso. Mais pertinho. Oremos. Obrigado, Jesus, pelas crianças que estão na tua casa aqui nesta noite, Senhor. Também para aprenderem da tua palavra, terem uma vida abençoada, consagrada a ti, Senhor. Abençoe as nossas professoras do ensino cristão nesta noite, a vivência da comunhão cristã também com as crianças. Abençoe também, Senhor,
todos nós reunidos em culto nesta noite, que o Espírito Santo esteja abençoando o encontro das crianças e também nosso encontro de culto aqui nesta noite. Em teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Encontro. Acompanhe as professoras. Quem traz os avisos hoje, da parte da diretoria da igreja, do presbitério, quem traz os avisos hoje vai chegando até a frente. Queremos acolher também os comunicados para a comunidade. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite fria. Os avisos dessa semana, então. Na quarta-feira, a oásis será, como de costume, às 14h30. Ainda na quarta-feira, às 19h30, teremos ensaio de coral. Seguindo, sexta-feira, o estudo bíblico às 19h30. Sábado, ensino confirmatório às 10h. E no próximo culto, no próximo sábado, 19h. Então, essa é a agenda da semana. A oferta hoje é local. E para encerrar os avisos, na verdade não é um aviso, é um pedido. Então, vocês vão ver que nos bancos ali tem um envelope. E esses envelopes vão ficar por bastante tempo aqui nesses bancos, né? Nesse ano, com essas intempéries todas, aí a gente sofreu com 3 chuvas de granizo. A segunda quebrou vidros da janela ali e furou o telhado do salão da igreja. E essa última acabou de terminar com o telhado. Então, na reunião do presbitério dessa semana, já definimos o conserto do telhado, né? O telhado hoje é de Eternit, a gente vai fazer um telhado bem melhor, um telhado térmico, inclusive, para que seja mais confortável até quando tiver alguma promoção, algum almoço, alguma coisa da igreja. Então vamos fazer uma coisa bem melhor. E o bem melhor custa sempre mais caro, né? Não tem jeito. Então, o orçamento, para que todos fiquem cientes, ele custa R$100 o metro, uma telha que é uma telha térmica, coisa bem boa, mas não vou entrar no tecnicismo da coisa porque demora um pouco. De qualquer forma, esses R$100 por metro quadrado que ela vai custar, nós temos 450 metros, isso vai custar mais ou menos R$45 mil. A igreja a comunidade tem um caixa bem robusto, até porque esse caixa estava sendo feito para a reforma geral da cozinha, que agora isso vai ficar para frente, e vamos focar no telhado e logo vamos começar essa obra aí para reformar o telhado. Mas a gente pede uma contribuição, como eu disse, 1 metro quadrado custa R$100, se for meio metro quadrado, se for 1 metro quadrado, se for 10 metros quadrados, pensando em metros quadrados, ou seja, 50, 100, o que cada um se sente tocado a receber, vai ser muito bem-vindo e a gente fica muito feliz. Durante a semana já recebemos algumas doações aí que já começamos com R$5 mil. Então já temos um início aí, né? Então é isso. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Okay. Obrigado, Hélio. Sim, pode chegar à frente. Não esqueci nada, ali vi mais uma coisa. Pode chegar à frente. Boa noite, comunidade, boa noite, visitantes. Então, não sei se todo mundo sabe, mas ontem foi o dia do pastor, né? E nós, como comunidade, nós somos gratos ao nosso pastor Jairo, por exercer sua missão com tanto zelo e amor. Pastor, que Deus continue lhe concedendo sabedoria e força para pregar a sua palavra, a palavra de Deus, e dirigir a sua igreja, a igreja de Deus. Então, parabéns em nome da nossa comunidade, e a gente quer entregar uma lembrancinha também. Muito obrigado pelas boas palavras, pelo gesto também de carinho e de amizade. Obrigado. Amém. Obrigado. Agradeço também a diretoria da comunidade, presbitérios, pessoas que transmitem também e entregam esse presente. Vou deixar aqui do lado, senão vai aparecer na filmagem o presente, né? Aí os outros pastores vão ficar com ciúmes de mim, né? Porque eu estou sendo bem homenageado aqui pela comunidade. Muito obrigado, Naira, presidente da comunidade, a todos vocês da liderança da igreja, que muito têm apoiado o nosso ministério, orado, não só por mim como pastor, pela minha família também.
e unidos com o mesmo propósito, na mesma missão, Deus vai abençoando cada novo desafio. Eu queria motivar os irmãos para a oferta desta noite, como oferta local, nós destinarmos para o ministério dos irmãos que se dedicam de coração e de voluntariado no Ministério dos Gideões, uma forma também da nossa igreja local aqui estará abençoando esse ministério. Convido a vir à frente então os irmãos que representam a liderança aqui desse ministério, aqui em nossa região, em nossas cidades, podem chegando à frente, vocês têm espaço para informar e para compartilhar, para testemunhar sobre a importância deste ministério. Então, além das pessoas que estão aqui, temos tido aí geralmente 200 visualizações no nosso culto, que o pessoal entra depois para assistir e vai ser divulgado também esse ministério, né, através do nosso canal no YouTube. Pode usar aqui à frente mesmo, fiquem bem à vontade. Boa noite a todos, Deus abençoe, muita alegria, muito prazer estar entre vós, essa comunidade, e desejar também os nossos parabéns ao pastor, né, pela sua passagem de dia, que é o melhor dia, né, comemorar o nossa homenagem, o nosso líder, é muito importante, muito importante. Nós somos os Gideões Internacionais no Brasil, a gente veio aqui mostrar o ministério para vocês, como é que é esse trabalho que a gente faz, tá bom? Então a gente vai usar alguns slides aqui, vamos lá. Então a gente leva boas novas ao mundo. Boas novas são as mensagens, né? São as mensagens que a gente leva através do Novo Testamento, tá bom? Então aqui nós estávamos entregando numa escola, né? E aí deixa eu pegar desse Novo Testamento, pode ser esse aqui. E aí, na frente da universidade, entregando para os alunos, de repente uma senhora olhou: moço, o que vocês estão entregando aí? A gente falou: é uma Bíblia. Moço, essa palavra aí me tirou da depressão. Olha só que bênção. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela transforma por si só. Se a gente se apropriar dela e absorver essa palavra, ela nos transforma por dentro, ela nos alivia e ela transforma a vida da pessoa, porque ela é viva e eficaz. Então esse é o trabalho. E a gente chamou ela: vem cá senhora, vamos bater uma foto junto aqui, porque eu preciso mostrar isso. Olha que alegria, saber de que isso faz efeito na vida das pessoas, sem que ninguém fale nada, sem que ninguém precise dizer algo, basta alguém ler e o Espírito do Senhor vai trabalhar no seu coração. São muitas, e a palavra diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque ela abre caminho, né? Amém? Os Gideões Internacionais surgiu lá nos Estados Unidos em 1899. Foi mais ou menos assim. Uma senhora, ela lia todo dia a Bíblia antes de dormir. E na sua idade já, querendo partir, sentindo que eram as últimas horas dela, então ela chama o filho dela e diz: meu filho, prometa para minha mãe, prometa para mim, que o que eu faço hoje de ler a Bíblia antes de dormir, você também pode fazer. Então continua fazendo isso por mim. Então ele prometeu para a mamãe que então ia ler a Bíblia também. E ele começou a ler a Bíblia. Mais tarde ele se tornou um cristão, e aí um viajante. Então, onde ele ia, onde ele viajava, lá nos Estados Unidos, naquela época da corrida, né, do comércio grande, ele ficava nos hotéis. E ele chegou no hotel uma vez, e aí o moço da recepção: não tem vaga aqui não tem vaga para você, está tudo lotado, mas eu preciso dormir, eu preciso de um local para dormir. Então espera aí, senhor. Ele foi lá, falou com um senhor que estava no quarto, e perguntou: você pode dividir o quarto com esse novo viajante que está aí na porta? Não, pode deixar, tem 2 camas, eu fico numa, ele fica na outra, não tem problema. E aí ele entrou para o quarto, e na hora de dormir, ele lembrou que ele tinha que ler a Bíblia. Então ele pediu licença para o outro rapaz: olha, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso ler um livro, em promessa para minha mãe, eu preciso ler um livro antes de dormir, você me permite? Permite. Aí ele acendeu a lamparina, né, que é o símbolo dos Gideões. Ele acendeu a lamparina para ler o livro, e aí quando o rapaz viu que era a Bíblia: não, pode ler, eu também quero ouvir.
E daí eles decidiram no final do outro dia deixar a Bíblia no hotel. E Deus tocou no coração dele, aonde ele passasse, deixasse uma Bíblia. E aí começou os Gideões Internacionais. Hoje você vai em todos os hotéis, está lá a nossa Bíblia, né, nas escolas e assim por diante, tá bem? Então assim começou os Gideões, um ministério que já está aí um bom tempo. É objetivo levar homens e mulheres, meninos e meninas, ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a nossa missão. Então, em todos os locais, né, a gente vai aí como sendo um braço estendido da igreja. A gente vai onde a igreja às vezes não pode ir, né, onde não tem a condição de ir, mas vai lá o Gideão e entrega o Novo Testamento. Então, são mais de 2,4 bilhões de Bíblias distribuídas no mundo. É muita coisa, em mais de 122 anos. Se você for dividir o tempo desses 120 e poucos anos, né? E pelo número de Bíblias, você vai ver que são mais de 170 Bíblias por minuto distribuídas. É muita coisa. E Deus tem salvado muitas vidas. Para a gente avançar, né? Vamos lá. Aqui está um primeiro grupo no Brasil, em 1953, e depois estamos aí, né, entregando para todo mundo, né? Não escapa ninguém, a gente vai no governo, vai em todo lugar, né? A gente vai aí na... Vou deixar um pouquinho o Werner falar, e ele mostra onde é que a gente entrega os Novos Testamentos e quais são. Boa noite. Como já apareceu ali nos slides, né, vocês viram o pessoal entregando em escolas, né? Na verdade, o das escolas é um azulzinho, né? Mas é tudo igual, o conteúdo é o mesmo, só muda a cor para ficar assim, fazer uma coisa de merchandising um pouco diferente. Área da saúde, a gente tem entregue esse modelinho aqui, que é o branquinho, para profissionais da área de saúde. Talvez alguns já tenham recebido aqui, a gente já fez algum trabalho aqui, né? Na questão do exército, forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, tem um modelinho também, modelos próprios para cada força, né, que a gente faz a entrega para eles também. Normalmente a igreja não vai lá dentro pregar, mas a gente pode entregar esse livrinho, que tem salvo às vezes a vida de alguns soldados. A gente tem algumas narrativas de testemunhos tanto de salvação física quanto espiritual pela leitura ou pelo uso da palavra no bolso, né? Nas áreas, nos hospitais, escritórios, advocacia, hotéis, normalmente a gente deixa esse daqui, né? A gente deixa para a pessoa realmente levar, e depois a gente vai passar novamente para repor aonde foram levados, porque a ideia é que isso seja lido, e para ser lido a pessoa tem que às vezes ter aquele momento para ler. Às vezes você não vai ler quando você vê de primeira mão, mas depois que você acha ele, você encontra, você pensa, não, isso aqui está interessante, tem uma palavra que é adequada, né? Dentro desses exemplares, tem uma parte no começo, né, que são algumas sugestões de leitura. Algumas Bíblias nossas tradicionais também tem no final, mas a gente às vezes nem percebe que tem, né, que são quando você tem algum problema de depressão, você tem problema de saúde, você tem um emprego novo, você tem alguma angústia, né, então você tem algumas sugestões de leitura. É óbvio, a leitura, ela simplesmente vem na cabeça, o tocar no coração é o Senhor que vai fazer, mas a gente crê que Ele faz, e Ele realmente tem feito. A gente entregou em Mafra, em Rio Negro, nos últimos 5 anos nós entregamos 5.000 exemplares. No último ano, que nosso ano termina em maio, final de maio, nós entregamos em Rio Negro e Mafra 2.500 exemplares. Cada exemplar desse custa R$3,50, R$3,50 cada exemplar. E eles são conseguidos via oferta, via doação, investimento dos gideões, investimento das igrejas, né, investimento de plantadores, né, que são pessoas que se comprometem a contribuir mensalmente com valor, R$20, R$30 que seja. Né, mas isso reverte exclusivamente nesse material. Existem... nós vivemos aqui no Brasil uma situação legal, a gente tem uma abertura para poder levar o Evangelho, né? A gente pode falar de Deus, a gente pode se reunir em comunidade, em igreja, de boa, né? Mas existem países que não, né? Onde isso é proibido. Nesses lugares também existem representantes que levam a palavra, né? Então,
esses lugares eles não se patrocinam. O Brasil ainda não é totalmente autossuficiente em patrocinar essas Bíblias. A gente recebe apoio de fora, ainda embora a gente é um país tão grande, a gente ainda precisa de apoio financeiro, apoio espiritual, oração, para que esse trabalho continue, e também de gente de carne e osso, né? Que a gente também é de carne e osso, né? Não tem aí que não é de carne e osso, né? Alguns são mais osso, outros mais carne, mas existe um balanço geral nesse processo. Mas assim, pessoas que queiram fazer parte desse trabalho, né? É um trabalho voluntário, né? A gente não ganha para fazer isso, pelo contrário, a gente tem as nossas obrigações como participante, né? Mas é algo extremamente gratificante quando você coloca um exemplar desse na mão do estudante, na mão do professor, na mão de um enfermeiro, na mão de um atendente de loja, entende? E você vê assim, bate, isso que eu precisava. Isso faz diferença na minha vida. Eu não sei se tinha mais alguma parte aqui. Então eu passo de volta agora para o Hernani. O Hernani vai fazer a nossa... A minha participação só é entregar aqui para o nosso pastor um exemplar do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, é um formato um pouquinho diferente, que é para presente mesmo, especial. Então, vou passar as mãos do nosso pastor, um presente dos Gideões. Esse exemplar é um exemplar especial de comemoração de 60 anos dos Gideões no Brasil. É muito prazer entregar em sua mão, né? E saber do seu apoio, da comunidade que dá a esse ministério. Então, nosso trabalho é voluntário, a gente distribui com o objetivo de ganhar almas. Esse é o único objetivo. E um pedido especial para a Igreja do Senhor: orem por nós. A gente precisa das orações, porque nós enfrentamos uma guerra espiritual. Existem escolas que não deixam a gente entrar. Existem países, como eu estava mostrando na China ali, que não tem como entrar, né? E em 2019 a gente levou 2 bilhões de Bíblia para lá, sumiu num mês, porque a sede da palavra é muito grande. As pessoas querem a palavra. Eu estive em Nova Trento, uma cidade, e a moça olhou que a gente estava distribuindo. Moça, eu preciso, o que você está entregando? No Novo Testamento. Moça, eu tenho um sonho de ter uma Bíblia em casa. Eu não tenho Bíblia. Eu posso ter uma dessa? Não, moça, pega essa Bíblia, essa é sua. Olha que bênção, né? A pessoa tem sede da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Pastor, muito obrigado pelo apoio. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Amém? Antes de começar o culto ali, conversando com os irmãos aí que lideram esse trabalho, totalmente voluntário esse trabalho, eles, para fazer essa missão de entregar os Novo Testamento, eles não cobram nada, eles pagam para fazer esse trabalho, pagam no sentido de investir, né, dos seus recursos, do seu tempo, dos seus dons, as muitas viagens também, os locais que vocês visitam, um trabalho de amor, de levar a palavra de Deus para muitas pessoas. E eu sou testemunha da eficácia, da bênção de Deus nesse trabalho. Quando eu tinha 17 anos, eu estudava na Escola Técnica Federal de Pelotas, fazendo o curso de eletrotécnica. Só havia 2 escolas técnicas federais no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre e uma em Pelotas. Naquela época era a 2ª ou 3ª maior cidade do Rio Grande do Sul. E lá estudando, então, certo dia, um dos professores da escola, levou de presente para cada aluno na sala o Novo Testamento dos Gideões. Uma cor um pouquinho mais clarinha que esse aqui, um modelo lá de 45 anos atrás. E eu não tinha Bíblia. Eu não tinha Bíblia minha. Eu tinha saído da minha cidadezinha lá, Camacô, para estudar lá na cidade maior, na Escola Técnica Federal. E lá, ganhando de presente, eu comecei a ler o Novo Testamento, lá no meu quartinho de pensão, onde moravam 6 estudantes, vindos da mesma cidade, inclusive o meu irmão, que é 1 ano mais velho que eu. E eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. E conforme eu ia lendo cada livro dos evangelhos,
depois li todo o Novo Testamento, cada vez mais Deus brotava no meu coração a vocação, o chamado para o ministério. O sonho de meu pai é que, terminando o curso da Escola Técnica Federal, que meu irmão voltasse para a cidade lá, ajudar o pai a coordenar a empresa. Meu pai tinha uma empresa de venda de material elétrico, de instalações elétricas, tinha 30 funcionários naquela época, na empresa do meu pai lá em Camaquã. Meu irmão voltaria para lá, faria o curso de administração de empresas, e o sonho do meu pai é que eu fosse para Porto Alegre, fazer curso de engenharia civil, engenharia elétrica. Meu pai queria me pagar o curso de engenharia elétrica, e voltando para casa, naquele período lá, do último semestre da escola técnica, eu disse para o meu pai e para minha mãe: olha, Deus está me chamando para o ministério pastoral. Eu estou lendo a Bíblia e cada vez mais me convenço, né? Estou encantado, fascinado pela pessoa de Jesus Cristo, pelo amor de Cristo, manifesto no seu ministério, nas suas palavras, nas suas ações, nos seus milagres, nas suas curas. E eu estou pensando em estudar para pastor. Minha família é católica, minha mãe do apostolado da oração da Igreja Católica. Moramos muitos anos a meia quadra da paróquia matriz da cidade. Eu já havia estudado em colégio de irmãos maristas, não só eu e meu irmão. E pela graça de Deus tive o apoio do meu pai e da minha mãe. Fui para São Leopoldo para conhecer a Faculdade de Teologia da Igreja Luterana. E lá ingressei então, lá estive 6 anos no curso, naquela época era 6 anos no curso de Teologia. E de lá para cá, estou há quase 40 anos no ministério pastoral. Se Deus assim o permitir, em fevereiro do ano que vem, daqui a pouco mais de 6 meses, se Deus o permitir, estarei completando 40 anos de ministério pastoral. Por isso, irmãos, Deus usou um livrinho desse tamanho aqui, ó, de vocês, no ministério de vocês, Gideões, para colocar na minha mão, e a partir dali brotou o meu chamado, a minha vocação, eu diria o meu compromisso maior de seguir e servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito pelo ministério de vocês, porque esse ministério transformou a minha vida e me encaminhou para a vocação, para o ministério pastoral, o qual estou exercendo há quase 40 anos. Bom que vocês vieram hoje, que eu tive a oportunidade de testemunhar para a comunidade hoje aqui, como começou a vocação de um jovem católico que queria fazer engenharia elétrica. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para cantarmos um hino do nosso hinário, o hino de número 41. Hino 41. Hino de confissão de pecados, hino 41. Perdoa-me
Amém. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando com as duas leituras bíblicas, podem chegando até a frente. Quem puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé durante a leitura da palavra. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 ao 47. Atos, capítulo 2, versículo 42. Boa noite a todos. Primeira leitura, então, Atos dos Apóstolos, de 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Até aqui. Ok, obrigado. A palavra do Evangelho, João capítulo 15. João capítulo 15, a videira e os ramos. Versículo 1 até o versículo 12. João 15, 1 a 12. Passo a ler. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Até aqui. Ok, obrigado. Bem-aventurado, abençoado todo aquele e toda aquela que ouve a palavra de Deus, aguarda e a medita no seu coração e busca viver em coerência de acordo com a vontade de Deus. Amém. Pois comprei a sua
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco, também quando nos dispomos a ouvir, a acolher, a meditar na palavra do Senhor. Amém. O tema deste culto é baseado na palavra de Jesus em João capítulo 15. Quem quiser acompanhar aí na sua Bíblia, João capítulo 15, versículo 1 e seguintes, lá onde o próprio Jesus diz para os seus discípulos, com uma ilustração, uma comparação, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois bem, irmãos e irmãs em Cristo, o próprio Jesus se compara com a videira. Por que será? E a palavra permanecer aparece muitas vezes nesse texto bíblico. Praticamente em 12 versículos, a palavra, o verbo permanecer, aparece 11 vezes em apenas 12 versículos. Será que é por acaso? Por que Jesus está sublinhando tanto a importância do permanecer nele? Será que está na moda as pessoas permanecerem em alguma coisa? Ou será que hoje em dia, muito daquilo que ocupa a vida das pessoas não tem mais o compromisso do permanecer? As pessoas permanecem e perseveram nas suas amizades, ou as amizades viraram descartáveis? Alguém diz: eu tenho 400 amigos no WhatsApp. Será que você tem 400 amigos no WhatsApp? Se tiver 10, dê graças a Deus que muitos não têm 10. As pessoas se iludem. As pessoas também não têm mais muito comprometimento de vínculo. Permanecer no casamento. Quantos vão completar 25 anos de casamento da nova geração? Os pastores, os padres continuam celebrando muitos casamentos, muitas bênçãos matrimoniais. Será que 50% dos que têm casado nos últimos 2, 3, 4 anos estarão celebrando 25 anos de casados? Vão permanecer no compromisso do amor conjugal, da fidelidade conjugal, do dedicar-se, de empenhar-se um pela felicidade do outro, do cuidar um do outro? As amizades permanecem, os casamentos permanecem, a fé permanece, o compromisso com Cristo permanece. Percebam vocês que esta parábola está sendo contada para os discípulos de Jesus, não é para os estranhos, mas é para os discípulos de Jesus, para as pessoas que estão conhecendo, estão seguindo, estão aprendendo de Jesus. E esse alerta vale para nós. Há quanto tempo você está conhecendo a Jesus? Vocês viram no início do culto, as crianças foram lá para o culto infantil lá atrás. Às vezes tem 6, às vezes tem 10, às vezes tem 14 crianças aqui no culto infantil, conforme o dia, conforme o clima, né? Mas ali está sendo semeada a palavra de Deus. Nós temos aqui grupo de confirmandos, sábado de manhã, 10 da manhã, estamos reunidos aqui, passando a doutrina cristã para os confirmandos, a gurizada aí de 12 anos de idade, 12, 13. Quantos vão permanecer na palavra de Cristo? Você que participa nos cultos, você que já fez um curso bíblico, você que lê e medita na palavra de Deus,
lá na sua casa, a cada dia. O que é permanecer em Cristo? Pois bem, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, lá diz que os primeiros cristãos perseveravam no quê? Na palavra de Deus, na palavra de Cristo, no Evangelho, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na vida em comunhão, no partir do pão, nas orações, no louvor a Deus. Se reuniu de casa em casa, se reuniu no templo, às vezes na sinagoga, para alimentar-se da palavra de Deus, da vida em comunhão. Celebravam a ceia do Senhor nas casas, durante mais de 200 anos, depois que eles foram expulsos do templo de Jerusalém, expulsos das sinagogas. Era nas casas. A igreja viveu mais de 200 anos nas casas. E lá eles perseveravam na palavra, na oração, na vida em comunhão, na ceia do Senhor, na amizade fraterna, como irmãos e irmãs na fé, no ajudar uns aos outros de acordo com a necessidade, amor fraterno. Enquanto eles perseveravam nesses elementos essenciais do viver em comunhão cristã, diz a Bíblia que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Tivemos o dia inteiro de aula hoje lá no curso de Teologia de pós-graduação, e o tema foi culto. E lá foi dito que o culto é o encontro maior da igreja cristã, e que no culto a palavra de Deus é central. Também o louvor, a adoração a Deus é central no culto. O testemunho também edifica as pessoas, como tivemos aqui esta noite o testemunho do Ministério dos Irmãos envolvidos no trabalho dos Gideões. A oração, a gratidão, a súplica, a oração pelos enfermos. Vida em comunhão é permanecer em Cristo, é permanecer na palavra de Deus. Por que será que Jesus usa o exemplo da videira? Os judeus conhecedores do Antigo Testamento, o povo de Israel, era apresentado em alguns textos bíblicos, como o Salmo 80, ou Jeremias capítulo 2, o povo de Deus era comparado como a videira de Deus. O povo de Israel era identificado como a videira de Deus. Salmo 80, lá diz: porque a vinha do Senhor é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. A nação de Israel era apresentada nas moedas daquela época. As moedas que identificavam o povo de Israel tinha como símbolo uma videira, a moeda que circulava entre eles. E a nação de Israel era apresentada então como a videira de Deus, a lavoura de Deus, a plantação de Deus. E agora Jesus, se apropriando dessa simbologia do povo de Deus através da figura da videira, Jesus chega e diz: olha, eu sou a videira verdadeira. Quem permanecer em mim dará muito fruto, bons frutos. Quem todavia não permanece em mim se torna um galho seco. É o que é dito aqui: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo seco, e vai secar, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Assim é glorificado Deus meu Pai, em que vós deis muito fruto, e assim vocês estarão tornando-se meus discípulos. Pois bem, irmãos, eu ouvi uma pregação uma vez de um pastor num congresso de pastores, pastor evangelista que viajou o mundo inteiro, o Brasil inteiro evangelizando.
e até em alguns outros países do mundo. Esse pastor lá do Rio Grande do Sul, evangelista, há mais de 40 anos evangelizando, talvez agora seja mais de 50, dizia ele o seguinte: pois é, pessoal, os pastores têm que entender, e as lideranças da igreja têm que entender, que quem produz as ovelhas são as ovelhas, quem gera ovelhas são as ovelhas. O pastor não gera ovelhas, ele alimenta as ovelhas. Ele alimenta as ovelhas com a palavra de Deus. Mas os pastores também são ovelhas. Mas diz ele, olha, na medida em que as ovelhas de Jesus Cristo, ao longo da semana, estiverem produzindo bons frutos para o reino de Deus, elas estarão gerando novas ovelhas, outras ovelhas. E se elas não estiverem produzindo bons frutos, elas não vão gerar outras ovelhas, novas ovelhas. Os pastores ensinam a palavra, os pastores oram pelas pessoas, os pastores acompanham as pessoas em diferentes situações de vida, de alegria, de dor, de luto, de morte, de UTI, de sofrimento, no discipulado, no ensino para as diferentes gerações, confirmandos, ministério de casais, grupos de estudo bíblico, grupos de oração e assim por diante. Mas as ovelhas, de acordo com o testemunho que elas apresentarem ao longo da semana, elas estarão ajudando a gerar outras ovelhas. Aquilo que o irmão comentou aqui, a pessoa recebe o Novo Testamento, está lá numa situação de tristeza, desânimo, depressão, e a palavra de Deus renova o ânimo e a alegria desta pessoa viver e conviver. É assim. A palavra de Deus é fonte de alegria e ela aponta para Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como a luz do mundo, como caminho, verdade e vida, como a videira verdadeira. E é nesse sentido, irmãos e irmãs, que nós precisamos sempre de novo nos perguntar: estamos nós produzindo os frutos que brotam da nossa união com Cristo, da nossa dependência com Jesus? A videira, os ramos ligados a Jesus, unidos a Jesus, alimentados pela palavra, pelo Espírito Santo de Jesus, produzem bons frutos. Eu antes de vir para cá, passei correndo no mercado, vou ter que levar um símbolo para falar sobre a videira. Não dá para trazer uma videira, né, Hernani? Até pensei em passar lá no sítio do Hernani e pedir uma videira para trazer para cá. Só um galho pode trazer. Não, gente, para quebrar o galho na nossa ilustração. Tá? Achei isso aqui no supermercado. O que é isso aqui? É uva. De onde vem a uva? Da videira. E se esta uva veio de uma videira que produz vida, por isso que ela chegou aqui, cresceu, desenvolveu, então uma uva meio graúda, né? Frutos. O fruto da videira é a uva. Se fosse um galho seco, teria esta uva crescido do jeito que cresceu? Não teria vingado. Um galho seco, desligado da videira, não produz nada. Sem mim nada podeis fazer. Você pode fazer muitas coisas na tua vida, muitas coisas no teu trabalho, na tua profissão, no teu empenho, nas tuas iniciativas, muita coisa. Agora, se você não entendeu ainda a tua missão espiritual, a missão cristã, de além da tua dedicação profissional, você estar unido a Jesus Cristo e produzir bons frutos espirituais a serviço do reino de Deus e para alimentar outras ovelhas, então nós não entendemos ainda a nossa vocação espiritual. Nós não viemos aqui só para trabalhar para nós ou para os nossos, nós viemos aqui para trabalhar a serviço do reino de Deus. Me chama a atenção que na lista dos frutos do Espírito Santo, eu estou falando dos frutos espirituais, na lista dos frutos do Espírito Santo, o que aparece ali nesta lista dos frutos do Espírito Santo em Gálatas, lá no livro do apóstolo Paulo para os irmãos da comunidade de Gálatas, o
O que aparece ali que nos chama a atenção sobre os frutos do Espírito Santo? Lá diz o apóstolo: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, alguns traduzem como paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estes frutos não existe lei, não existe nenhum impedimento da lei com relação aos frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos dos galhos secos? Às vezes é espinhos. Lembro que lá no início da faculdade de teologia, um dos livros que a gente deveria ler, o professor lá de literatura nos deu uma lista de livros para ler. E nós tínhamos que ler um dos livros que chamava Vidas Secas. Alguém de vocês já leu esse livro, Vidas Secas? Me parece que era do Graciliano Ramos. Com 40 anos depois a memória já não está funcionando tão bem. Lembrou o que leu 40 anos atrás. Mas assim na capa era Vidas Secas. Ali mostrava a vida miserável, a vida assim com muitas limitações, lá naquela seca do Nordeste, vidas secas. Não me lembro bem se era Nordeste ou se era interior de Minas Gerais. Eu sei que era uma carência, uma pobreza, e as pessoas lá perambulando por aquela situação de vida ali, angustiante, limitada, sem perspectiva, e o autor ia desenvolvendo vidas secas, vidas secas, vidas secas. O que a Bíblia apresenta como vidas secas aqui? Os frutos de uma vida seca. Está aqui os frutos da carne, do pecado, do egoísmo. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tem duas opções: ou levamos uma vida seca, sem Deus, sem a seiva do Espírito Santo de Deus, sem a união e a comunhão com Jesus Cristo, a videira verdadeira, e aí vamos produzir espinhos. Ou levamos uma vida frutífera. Aqui Jesus mesmo está afirmando que quem não permanecer unido a Ele, Cristo, vai tornar-se um galho seco, e esse galho vai ser lançado fora, secará, será apanhado, lançado no fogo e queimará no fogo. Esta é a parte na qual se revela o destino do galho seco, da vida seca. E a vida verdadeira, então, produz os bons frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na parábola da videira verdadeira está muito bem definido e muito bem explicado o tipo de produção que o testemunho cristão gera ou não gera. Alguém falou hoje à tarde lá que tem testemunhos e tem testemunhos. Tem dois tipos. Ou a vida cristã unida a Cristo dá testemunho dos frutos espirituais do Espírito Santo, ou vai ser uma vida dando um testemunho, uma vida triste, uma vida seca, uma vida que não frutifica. Que Deus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, nos ajude sempre mais a buscar e a permanecer na comunhão com Cristo Jesus, e a perceber que sem fé é impossível agradar a Deus. Na fé em Cristo como nosso Salvador e Senhor, na decisão de pertencer a Cristo,
de estarmos unidos a Ele, a videira verdadeira. É assim que seremos sempre de novo capacitados a produzir os bons frutos do Espírito Santo. A videira não produz uva gemendo, se esforçando para produzir uvas. Você planta uvas lá na Hernani, sabe como é que é? De vez em quando tem que podar, né? Fazer a limpeza, que diz aqui, né? De vez em quando a gente tem que levar uma podada para produzir frutos melhores. E é assim que Deus nos quer podar também, para que nós possamos cair na real de qual é o principal propósito de Deus para a nossa vida. E diz o texto bíblico aqui que quem permanecer em Cristo vai levar uma vida que glorifica ao Pai que está nos céus. Se essa não for a prioridade número 1 da nossa existência, viver uma vida que glorifica a Deus, o Pai que está nos céus, então nós não entendemos ainda o que é vida cristã. Nós apenas entendemos o que é vida religiosa, mas ainda não entendemos o que é vida cristã. 11 vezes, em apenas 12 versículos, aparece o alerta do permanecer unidos a Cristo para produzir os bons, os saudáveis, os deliciosos frutos do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe nessa missão, nesta perseverança, neste acolher o convite de Jesus para pertencer a Ele, a videira verdadeira, para que possamos dar bons frutos cristãos, bons frutos cristãos. Amém. Assim como estamos, convido para orar. Obrigado, Jesus, porque Tu és a videira verdadeira. E Tu, Senhor Jesus, nos ama tanto que entregou a Tua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ser enxertados em Ti, videira verdadeira, através do Teu perdão e da oferta da Tua salvação. Nós só podemos pertencer a Ti, Senhor, através da fé, da humildade para confessar os nossos pecados, da disposição gerada em nossa mente, em nosso coração, pelo agir do Teu Espírito Santo, para que venhamos a permanecer em Ti, a crer em Ti, Senhor, e a permitir que flua através de nós a seiva do amor, da fé, da alegria, da esperança. Assim oramos, Jesus, transforma a nossa mente, o nosso coração, que a nossa vida tenha as prioridades que Tu tens para nós, Senhor, para que assim a nossa vida produza bons frutos e alimente de maneira saudável tantas pessoas que nos rodeiam a cada dia da nossa convivência, a família, no trabalho, nas amizades, no testemunho do dia a dia, que possamos, pelo Teu agir, produzir os bons frutos do Teu Espírito Santo. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, agradecemos, pedimos, intercedemos. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino do nosso culto. Os que confiam no Senhor. Confiar é crer, é entregar-se ao Senhor. 641. Os que confiam no Senhor. 641. Onde
de hoje, hino de gratidão a Deus. E durante o Cântico Destino 472, convido para os irmãos e irmãs trazerem oferta aqui diante do altar. Tem as cestinhas aqui também junto aos bancos, cestinhas de oferta aqui junto ao altar. E vamos destinar a oferta deste culto para o trabalho aí, para a missão dos irmãos gideões, comprarem mais Novos Testamentos e entregarem a palavra de Deus para mais pessoas ainda. 6, 4, 7, 2. Convido os irmãos para ficarmos de pé. Momento de oração, de intercessão e logo depois a oração do Pai Nosso. Obrigado, Deus e Pai, pela nossa vida, Senhor. Tu nos tens presenteado e sustentado a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso sustento de cada dia. Obrigado, Deus, pelas pessoas amigas que Tu colocas em nossa vida, em nosso caminho. Também pelos irmãos e irmãs na fé, que compartilham desta missão de permanecer em Ti, Senhor, e produzir bons frutos a serviço do Teu reino, da missão da Tua igreja. Assim também Te louvamos e agradecemos, Senhor, pelo ministério dedicado desses irmãos que estão à frente desse ministério dos Gideões, Senhor, em nossas cidades, aqui em nossa região. Continue abençoando a vida de cada um deles, Senhor, suas famílias, seu trabalho, sua dedicação, sua missão. Que muitas vidas sejam alcançadas e transformadas pelo Evangelho, pelo Novo Testamento, que eles distribuem a tantas pessoas em tantas instituições diferentes. Que Teu Espírito Santo, Senhor, abençoe sempre mais a vida e a missão desses irmãos e irmãs que se dedicam nesta tarefa. Assim oramos, Senhor, assim Te agradecemos, que Tua palavra chega até nós também hoje e nos convida a pertencer a Ti e a viver uma vida de muitos frutos a serviço do Teu reino. Intercedemos pelas pessoas doentes, Senhor, pelas pessoas enfermas. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, aliado aos remédios, medicamentos, trazendo cura, libertação, livramento de toda e qualquer enfermidade. Também liberta, Senhor, ali onde há também poderes espirituais que não vêm de Ti, Senhor, para que tenha uma vida consagrada a Ti e que busque em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Assim oramos pelos ministérios da Tua igreja, Senhor, todas as pessoas que se dedicam em funções de liderança na Tua igreja, tanto o presbitério da comunidade, como também lideranças do conselho paroquial, que possamos sempre mais, Senhor, ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Assim oramos, Senhor, assim pedimos a Tua bênção de maneira renovada na vida de todas as famílias da Tua igreja, na vida de nossas cidades, na vida de nosso país. Tudo mais, Jesus, colocamos através da oração que Tu mesmo ensinou, a oração dos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Ti, Jesus, como único Salvador e Senhor. Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto de Deus sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo de Deus nos acompanhe também nesta noite e ao longo da nova semana que começa amanhã. Assim oramos, assim pedimos, assim agradecemos ao Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todos vocês, uma nova semana que começa amanhã abençoada, conduzida, protegida por Deus. Amém.